Então o assunto de hoje será sobre rejeição. A nossa live de hoje é sobre rejeição. Você já passou ou passa por alguma situação de rejeição? E eu vou estar abordando o assunto de hoje sobre a rejeição na questão do aumento do peso, sobre a baixa autoestima. E se você tem uma dificuldade de dizer não, pode estar aí a rejeição por trás dessa questão de não saber dizer não. Então, fique aqui comigo nessa live e vamos conversar, vamos para esse bate-papo com café com terapia. Prepare o seu café aí e vamos nesse bate-papo comigo e vamos trazer luz, né? Ressignificar essa rejeição para que você possa aí viver de forma leve, tranquila com relação à rejeição, sabendo dizer não, podendo emagrecer de forma leve, sem ficar aí brigando com a balança, com o efeito sanfona. Então vamos lá. O que tem a ver, gente, a rejeição com o abandono, a rejeição, aliás, com relação ao aumento de peso? O que está relacionado? Até porque rejeição e abandono estão muito próximos aí, né? Então, o que está relacionado essa rejeição com o aumento de peso? Porque muitas vezes você já até fez dietas, exercício para emagrecer e você até emagrece por um período, daqui a pouco volta tudo de novo, engorda mais do que emagreceu. Por quê? Porque existe um conflito por trás desse aumento de peso. O fator biológico de sobrevivência, ele se encarrega de estocar essa gordura em forma até mesmo de um cobertor, eu digo um cobertor de gordura para te proteger. É o fator biológico do corpo, ele faz isso para não te prejudicar, e sim para te proteger. Então a gordura nada mais é do que uma proteção. Então você que passou de repente por uma rejeição, um abandono, você pode aí, o fator biológico se encarregou de estocar essa gordura para você, para te proteger. Então, ressignificar, entender, né, que você passou por uma rejeição, de repente um abandono, e o teu corpo estocou essa gordura, você tem muita dificuldade para emagrecer. Então, entender, ressignificar isso vai te levar ao emagrecimento definitivo. Você vai parar de brigar com a balança, né? Vai viver aí o emagrecimento de forma leve, sem estar se sabotando no processo do emagrecimento. Não vai estar precisando fazer dietas malucas, nada disso. Você vai emagrecer de forma muito tranquila, consciente. Por quê? Porque o seu corpo, ele não vai precisar mais estocar gordura, ele não vai precisar mais desse cobertor aí para estar te protegendo. Olha que simples que é. Não é difícil, basta termos conhecimento. Eu sempre falo, o conhecimento, ele libera. Alcançar o emagrecimento definitivo a partir do momento que você identifica o conflito que está por trás. E a rejeição é um dos motivos aí que pode estar ligado à sua dificuldade aí de emagrecer. Então, entender essa rejeição, seja bem-vinda, Socorro, na nossa live, nosso café com terapia hoje sobre rejeição. Então, você identificando essa questão da rejeição, o seu corpo libera a cura de forma muito simples, muito leve. Eu sempre comento por aqui mesmo que o conhecimento, ele liberta. Então, entender os conflitos que te levam a esse aumento de peso, a baixa autoestima, vai fazer toda a diferença aí, e você não vai ter que estar mais brigando aí com o efeito sanfona, né? Com a balança, buscando vários tipos de dietas. Simplesmente o teu corpo vai te levar a uma cura aí de forma muito simples e leve, e você não vai mais estar se sabotando aí com a questão do emagrecimento. Então, outra questão que tá por trás aí da rejeição é a baixa autoestima também, que pode estar te levando aí para uma baixa autoestima, é a rejeição. Então, você precisa identificar. Como identificar, Paty, a questão de quando iniciou essa rejeição? É você observar quando você começou a entrar nesse aumento de peso, nessa baixa autoestima, e aí você olha, o que aconteceu um pouco antes disso? O que levou esse aumento de peso? Vou dar um exemplo para vocês. De repente, no ano de 2020, eu comecei a aumentar o peso. Olhe um pouco atrás, volte um ano, alguns meses. O que você passou nesse ano de 2019, por exemplo? Você passou por uma rejeição, um abandono? O que aconteceu nesse ano de 2019 que acabou te levando ao aumento de peso e você não conseguir mais emagrecer? O que aconteceu
Nós tivemos o Covid também, né, muito forte aí, essa questão da pandemia. Então, algumas pessoas também perderam entes queridos. E nessa questão de perder, de pessoas terem partido com relação ao Covid, acabou o quê? De repente você se sentindo, a pessoa se sentindo ali abandonada. Então acabou levando ao aumento de peso. Não está, tem outras questões envolvidas também com relação ao Covid, na questão da pandemia, outras questões relacionadas aí também ao aumento de peso com a pandemia, como por exemplo, o medo de passar fome, o medo de não ter dinheiro para sustentar nesse período de pandemia. Seja bem-vinda, Ana, Jennifer, Jamily, seja bem-vinda por aqui no nosso Café com Terapia. Então, a questão do medo de passar, né, fome na época ali da pandemia, será que eu vou ter trabalho, será que eu vou ter dinheiro, o que que vai acontecer? Então, também muitas pessoas elevaram o seu aumento de peso nesse período por questão de que eu tenho que estocar gordura, né, para proteger, como eu falei lá no início aqui da live, a gordura acaba sendo uma proteção. Então, o corpo, o fator biológico, sobrevivência, se encarrega de estocar essa gordura em forma de, eu falo em forma de cobertor, né? A gordura acaba sendo uma forma de cobertor para a proteção, porque você passou por esse conflito da rejeição, o medo de não ter, o abandono. Então, isso é uma das questões aí que pode estar sim por trás do aumento do peso. Tem outras, né? A gente não pode engessar dentro de um processo que é só isso. Essas são algumas possibilidades. Existem outras possibilidades por trás do aumento do peso. E isso também a questão envolve a baixa autoestima, né? Acaba também aí, às vezes, muitas vezes, até não tá relacionado, às vezes você não tem um aumento de peso, mas acaba tendo uma baixa autoestima por conta de uma rejeição. Tem um caso até de uma cliente que tem uma baixa autoestima porque teve uma rejeição num relacionamento. Então, a partir do momento em que você ressignifica essa rejeição, Rede, seja bem-vindo. Ame, é isso? Seja bem-vindo. Alguma dúvida, alguma pergunta, vocês coloquem aí no chat, vão interagindo comigo. Muito feliz por vocês estarem aqui, né? A gente tá de volta aí com o Café com Terapia. Tô bem feliz de estar aqui com vocês. Então, essa minha cliente, a partir do momento que ela ressignificou a questão da rejeição desse relacionamento, ela conseguiu se empoderar e realmente voltar à vida normal dela, saindo do quadro da baixa autoestima. E outra questão muito comum também, eu quero que vocês coloquem aí no chat para mim se faz sentido, quem aí tem dificuldade de dizer não? Tem alguém aí que tem uma dificuldade de dizer não? A rejeição também pode estar ligada com essa questão do não. Por quê, Paty? Porque eu preciso dizer sim para ser aceito. Eu já passei por rejeição lá atrás. Então, eu acabo dizendo sim, não para mim mesma e sim para o outro sempre, porque eu preciso ser aceito. Fazendo sentido aí? Então, porque realmente eu preciso ser aceita por conta da rejeição. Uma situação muito comum na questão, quem já tá sempre aí caminhando comigo nos meus atendimentos, já viu eu falar provavelmente sobre isso. Mas algo muito comum relacionado ao não é a questão de a criança ter se sentido rejeitada. Não quer dizer que o pai ou a mãe rejeitou essa criança, mas quando chega o irmão, né, caçula, pode ser o primeiro, né, o primogênito, e vem o próximo irmão. Às vezes tem uma diferença ali de 3, 4, 5 anos, então esse até mais muitas vezes, né, acaba se sentindo com o colo roubado. Então nasceu o segundo irmão, o próximo, né? E aí aquela criança menor que tinha o colo só pra ela, é muito comum com os filhos primogênitos, tá, gente? Então tinha atenção só pra ele, todo o colo voltado pra ele, e de repente se sente aí com o colo roubado. Não quer dizer que a mãe deixou de amar, não quer dizer que a mãe rejeitou, que a mãe abandonou, mas a percepção daquela criança se sentiu rejeitada, abandonada, porque a atenção foi voltada para o irmãozinho que acabou de chegar,
que normalmente é normal que precisa de mais atenção, pois aquele já teve toda a atenção voltada um dia para ele, e que o outro, a chegada do outro agora precisa de uma atenção, mais atenção, né? Uma atenção voltada a mais ali para aquele bebê. Mas a criança, ela não consegue entender isso. E o que acontece? Traz para uma vida adulta. A Jamie disse ali que já fui assim, hoje não mais. Isso aí, Jamie. Ressignificar, né? Porque a gente não precisa estar neste lugar. A gente pode sair, a gente deve sair, a gente é merecedora de sair, na verdade, desse lugar. Trazer luz, ressignificar, para assim viver num lugar de amor, né? Não num lugar de rejeição. Então eu vou estar aí até o final da live trazendo situações para te ajudar a sair desse lugar. Então, perceber em que momento em que você se sentiu rejeitado, tomar consciência de quando desencadeou essa questão da rejeição. Tudo fica registrado no nosso subconsciente. 90% daquilo que nós vivemos fica registrado. É só acessarmos. Como acessarmos? Fazendo perguntas. A questão é que não fomos ensinados a se perguntarmos, né? Mas a partir do momento que você começa a perguntar: por que eu tenho esse sentimento? Por que eu tenho dificuldade de dizer não? Por que eu me sinto tão inferior? Por que eu tô com dificuldade de emagrecer? Então começa a se perguntar da onde veio, qual o sentimento que reina aqui dentro, qual o sentimento, sendo que nossos pensamentos acabam, é através dos nossos pensamentos que surgem as emoções. Então cuidar da nossa mente vai fazer toda a diferença no seu processo aí de uma vida leve, de uma vida com amor. Então cuidar dos seus pensamentos, gerenciar eles vai fazer toda a diferença aí também. Mas se pergunte, o melhor horário de acessar esse subconsciente é na hora em que você vai estar dormindo. Na hora que você vai dormir. Para as mulheres é um pouquinho mais difícil porque a gente gira muitos pensamentos. Mas para os meninos, para os homens é mais fácil acessar esse subconsciente no horário em que vai dormir. Então, se perguntando, fazendo pergunta. E daqui a pouco o subconsciente ele vai se expandindo, abrindo e a resposta vem. De forma tranquila, essa resposta vai vir. Se você não conseguir, né, descobrir da onde vem, né, pode estar me buscando aí no direct, no WhatsApp, lá na bio tem meu WhatsApp, você pode estar me chamando aí pra gente estar conversando e eu vou estar te orientando nessa busca aí de você entender da onde que desencadeou certas questões, né? De repente você identificou a rejeição vem de tal lugar, mas eu não consigo estar ressignificando isso. Então você entra em contato e a gente vai estar falando sobre isso e eu vou estar te direcionando para você encontrar a cura aí dentro de você, porque a cura está dentro de nós, gente. É muito simples. Eu mesmo já fui curada, né? Fui curada de intolerância à lactose, fui curada de uma dor na escápula desde a adolescência, fui curada de inflamação no maxilar, fui curada de enxaqueca, faz 6 meses que eu fui curada de enxaqueca, tinha muita enxaqueca todo mês, né? Na pré-menstruação ali, acabava tendo muita enxaqueca, era o aviso, ó, né? Era da enxaqueca, eu sabia que no dia seguinte estaria menstruando. Então, por quê? Porque tinha um conflito muito forte nesse período menstrual. A partir do momento que eu ressignifiquei, meu corpo liberou cura. Assim foi com a intolerância à lactose, assim foi com a escápula, com o maxilar. E assim é com o aumento de peso. Já tenho vários clientes aí vivendo já o emagrecimento consciente, emagrecimento definitivo, não brigando mais com a balança. Sejam todos bem-vindos por aqui. Quem eu não dei boa tarde ainda, a Mariane, a Josi, a Felícia, sejam todas bem-vindas. Então, que você possa, então, olhar e identificar aonde que iniciou essa questão. Se tem rejeição e você tá com dificuldade de emagrecer, pode ter certeza que essa rejeição tá impedindo você de chegar ao emagrecimento definitivo. Por quê? Porque ele tá aí como um fator biológico de sobrevivência para uma proteção. A gordura, gente, não olhem como um mal. É ruim, claro, a sociedade coloca, né, que temos que ter um corpo belo, um corpo magro.
E realmente, né, aumento de peso, gordura acumulada não é bacana para a saúde, mas está aí para uma proteção. Seja generosa com você, seja generosa com esse aumento de peso aí e busque entender o conflito por trás. E se for a rejeição, como ressignificar essa rejeição? Colocando amor. Mesma coisa para a questão de não saber dizer não, né, para as pessoas. Diz sempre não para você e sim para os outros. Então, se você tem muito essa dificuldade, vamos ressignificar isso. Identifique onde que você passou, que situação que você passou, que você precisou de aceitação. Em algum momento você foi rejeitado e hoje eu preciso de aceitação. Então, eu digo não, eu digo sim para o outro, não para mim, sim para o outro, para ser aceita. Para ser aceito. Então, ressignifica. A partir do momento que você identificar, você vai ressignificar, trazendo amor para essa situação. Coloque amor nesse momento da rejeição que você teve. Traga luz para esse momento. Uma forma também de ressignificar, que você pode estar fazendo aí sozinha, a partir do momento em que caiu, o subconsciente ele traz, tá? A mente ela se abre e vai vir a imagem, vai vir aquele momento. Como você vai ter certeza que aquele momento você sente? É incrível, você sente, às vezes dá um pouquinho de vontade de chorar até mesmo, e você vai ressignificando a cena. De repente, vamos trazer um exemplo para ficar mais claro. Você, de repente, viu um pai indo embora, né? Às vezes tava lá o pai e a mãe brigando, discutindo, e eles se separaram e esse pai foi embora. E ali você se sentiu rejeitada, abandonada por esse pai. Porque ele foi embora, de repente não voltou, demorou muito para voltar, e você ficou preso, eu chamo de cativeiro. Você ficou preso nesse cativeiro lá na infância, às vezes com 7, 8, 10 anos, né? Um exemplo eu tô trazendo aqui para ficar mais claro, para vocês poderem depois estarem ressignificando isso, você com você mesmo aí. Então, o subconsciente trouxe de repente essa lembrança, o exemplo foi esse, do pai indo embora. Ressignifique o que você gostaria que tivesse acontecido. Esse pai e essa mãe tivesse ficado ali, né? Que esse pai ou tivesse ido embora, mas logo logo voltou para estar com você. Então, ressignifica com aquilo que você gostaria que tivesse acontecido. Essa é uma forma de estarmos ressignificando também, trazendo luz e saindo desse cativeiro. Ou olhando com amor para eles, para essa mãe, para esse pai que deixou, né? Olhando com amor, sem julgamento. O que acontece muito é de ficarmos presos nesses cativeiros por conta do julgamento. Exatamente o julgamento. Porque nós, quando criança, achamos que os pais, eles têm que ser perfeitos. Eles têm que ser perfeitos, mas eles não são perfeitos. Eles estão aprendendo a ser pai, aprendendo a ser mãe, assim como você talvez hoje talvez está sendo mãe, está aprendendo a ser mãe, não sabe tudo. Concorda? Tá fazendo sentido, gente? Coloca aí no chat para mim se tá fazendo sentido. Então você de repente está aprendendo a ser mãe, né? Tá tendo um filho aí, tem um filho de 2, 3, 4 anos e você tá aprendendo, porque você não nasceu sabendo isso, né? A gente já estuda, busca em livros, em vídeos, mas estamos aprendendo. Você está aí aprendendo de repente ser mãe. A mesma coisa os nossos pais. Eles também estavam aprendendo a ser pai e ser mãe. Só que nós, como criança, né, não sabemos fazer diferente, entramos no quê? No julgamento, achando que eles têm que ser perfeitos. Então, olhar com amor, olhar com generosidade para esse pai, para essa mãe, agradecer pela vida, né, que eles te deram e dizer, olha, tá tudo bem, tá tudo certo. Eles entregaram o que eles sabiam, simples assim. E eles também, é uma engrenagem, né? Eles entregam aquilo que eles receberam. Nós entregamos aquilo que nós recebemos. Se nós não buscarmos conhecimento, não entendemos as questões, vamos repetir, inclusive, muitos erros dos nossos pais. É muito comum isso. E é de forma inconsciente. Então, assim como nós erramos, né? Erramos e vamos errar ainda, e queremos muitas vezes, vamos querer muitas vezes o amor, a compaixão do outro, assim nós também é importante a gente também olhar para eles, né? Isso é colocar amor, isso é colocar compaixão, generosidade,
e aí a gente olha para eles com esse amor, com essa generosidade, com essa compaixão, e isso vai ressignificando, isso vai trazendo luz, vai trazendo amor e ressignificando essa questão da rejeição. Tá fazendo sentido? Coloca aí no chat pra mim. Tem alguma dúvida, me pergunte. Algum caso que você passou, que você queira colocar, trazer aqui pra gente na live. Eu posso estar trazendo alguma orientação aqui mesmo. Esse é o momento de perguntar, de tirar sua dúvida. Vamos lá. Alguém com alguma dúvida aí? Então, ficou claro? Fez sentido, gente? Então, traga luz para essa rejeição, trazendo amor, ressignificando aquele momento que você gostaria que fosse diferente, ressignifique a cena no lugar da rejeição, coloque amor, coloque generosidade, retire totalmente o julgamento. Esse pai e essa mãe não souberam fazer diferente, eu tenho certeza que se eles soubessem, eles teriam feito diferentes, eles teriam sido mais assertivos, realmente eles não sabiam, assim como muitas vezes nós também não sabemos. Faz sentido? Essa era a minha mensagem de hoje, eu queria trazer sobre a rejeição, trazendo um pouquinho de luz para esse sentimento que acaba bloqueando muitas vezes. Então, é um sentimento que bloqueia muito na vida, muito na questão do aumento do peso, muito na questão da baixa autoestima, muito nessa questão de dizer não, não saber, né, dizer não para o outro. Pode ser bobo, para quem não passa pela situação do não saber dizer não, acha que, né, não tem muito significado isso, mas para quem vive na situação com dificuldade de dizer não para o outro, é uma situação muito delicada. Eu passo muito por isso dentro da clínica, clientes me relatam, Paty, como eu tenho dificuldade de dizer não, eu acabo me prejudicando, se prejudicam financeiramente, se prejudicam com o tempo, se prejudicam no relacionamento, por conta da questão de não saber dizer não. Então, é importante, sim, se você tem aí uma situação que você está repete muitas vezes você se prejudica por conta dela, por conta dessa situação, você precisa realmente ressignificar e trazer luz e fazer diferente aí, fazer tudo do mesmo jeito, querendo colher resultados diferentes, não vai dar certo, gente. Então, olhe para dentro de si, as questões estão aí, os conflitos estão aí e a cura também está aí, é só você entender, olhar com amor, olhar com generosidade para você também. Seja generosa com você mesmo nessa questão do não, de não dizer não para o outro. Olhe para você primeiro antes de responder para o outro. Sendo generosa com você. O quanto você, de repente, uma pergunta que você pode estar fazendo no momento, vou estar me prejudicando com relação a isso? Sim, eu vou estar me prejudicando. Então, de repente, é hora de dizer não. Comece a treinar isso. Vai devagar, não precisa ser nada pesado, mas vai exercitando isso e quando vê, você vai estar ressignificando e saindo desse ciclo vicioso aí do dificuldade de dizer não para o outro. Legal, gente? Fez sentido aí pra você essa live? Coloca aí pra mim. Um grande abraço, luz e amor aí nesse lugar da rejeição para você viver o melhor, tá? Um abraço e até mais.